Olá, eu sou a Karina Lara, sou cofundadora da Aldeia Consultoria, sou mãe do Matheus e da Clara e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre equidade de gênero no que diz respeito à carreira e à síndrome do degrau quebrado. Então a gente vai bater um papo, né, Ju? Isso. Eu sou Júlia, mãe do Samuel e da Valentina, e atuo na Aldeia Consultoria juntamente com a Karina. Então, hoje esse bate-papo é para trazer informação, levar incentivos para as empresas, para a gente possa mudar um pouquinho esse cenário de desigualdade aí quando a gente fala de equidade de gênero. E segundo estudos de estatística, a gente tem um dado muito impactante, que apenas 39% das mulheres ocupam cargos de liderança. E mais do que isso, elas recebem 78% do salário dos homens no mesmo cargo. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado, a gente precisa entender o que está acontecendo, quais são os maiores desafios e como que a gente pode apoiar as empresas para que isso, para que a gente tenha realmente uma mudança significativa e uma mudança real e prática. Isso, cara. Eu acho que o nosso papel aqui hoje é, além de trazer esses números que são impactantes, são números fortes, né? É a gente tentar apoiar as empresas para superar esses desafios e mostrar para elas, para essas empresas, que é possível a gente reduzir essa diferença, impulsionar cada vez mais as mulheres aí nesses cargos de alto nível dentro das organizações. E aí a gente vai falar um pouquinho desses desafios. E pensando assim, eu acho que o primeiro desafio que uma empresa enfrenta para promover a equidade de gênero são vieses inconscientes, né? Acho que é uma mistura de vieses inconscientes que vão tomando conta dos ambientes, um ambiente que não é propício para essa mulher crescer É e muito desenvolver, masculinizado às vezes, um né? ambiente que não está ali preparado para esse momento. Um outro ponto são as faltas de políticas e práticas dentro das organizações. Então, a gente precisa ter isso bem estabelecido, né? E um outro ponto também que é importante é mulheres na liderança, né? A gente ter essas mulheres presentes na liderança, coisa que Isso. não acontece. Eu acho que aí, cá, entra a questão, quando a gente não tem essas mulheres na liderança, a gente faz a gente remeter e lembrar da síndrome do degrau quebrado, que é justamente isso, impacta diretamente nessa presença dessas mulheres nos cargos de alta liderança. Elas acabam ficando ali estagnadas no na primeira etapa, né, de promoção da carreira, e aí a gente não consegue evoluir nesse sentido. E aí eu acho que a gente volta. A gente tem essa discrepância, essa desigualdade aí que vem se mantendo por conta disso. E não basta ter só as políticas, né? Acho que tem que sair do papel, a gente tem que ter essa intencionalidade, tirar do papel e ter ações para poder reduzir esse número aí. Acho que como a Ju trouxe, essa síndrome do degrau quebrado, nada mais é do que essa barreira para entrada nos níveis de liderança, né? E como a Ju colocou, a gente precisa apoiar as empresas para que elas ofereçam esse espaço e que seja um espaço propício para as mulheres se desenvolverem, né? Como eu disse no início, a gente tem que quebrar esses viés inconscientes, quebrar essas barreiras, né? Para que elas possam sim se sentirem capazes, potencializadas, né, potentes para assumir esses cargos. Eu acho que nós temos várias etapas a serem vencidas, né? E não é só falar, precisamos ter mulheres no cargo de liderança, mas o que a gente pode fazer? Como que a gente pode proporcionar esse ambiente mais acolhedor, mais propício para isso? Então, assim, claro, a gente tem que ter líderes e gestores que estão ali para poder prover, dar informação, para poder orientar, treinar essas mulheres para que elas alcancem esse cargo, sim. Mas a gente também tem que pensar na saúde mental dessas mulheres, de toda a carga mental que se vem. Aí a gente vai lembrar da maternidade, né? Porque não dá para a gente tirar o crachá e ser a Júlia dentro de uma empresa e a Júlia mãe do Samuel e da Valentina. Nós somos um só. Então a gente começa a fazer todo esse link desse cuidado que as empresas têm que ter com os colaboradores. E aí é interessante a gente pensar que é uma transformação cultural, né? Eu acho que entra muito nesse primeiro ponto, sensibilização da liderança, transformação cultural, convidar essas pessoas para esse diálogo, para se falar dentro das empresas sobre equidade de gênero, revisar as políticas e práticas. Então, essas empresas precisam revisar e construir novas políticas ou políticas que podem ser revisadas e melhoradas dentro do foco da igualdade de gênero.
implementar programas de mentoria, apoiar essas mulheres para que elas possam crescer, para que elas possam se conectar com outras mulheres que são líderes experientes e que podem trazer ali exemplos, né? Eu acho que a gente fala muito disso, de liderar pelo exemplo, de trazer essa Trazer conversa, informação, né? trazer informação. E a gente tem que ter também metas claras com relação a essas políticas, com relação à promoção das mulheres e com relação também aos cargos de liderança, né? Então, como elas vão chegar até lá? Então, elas Sim. entraram numa empresa, elas têm que conhecer todo esse processo de políticas e práticas internas. Sim, eu acho que o que facilita muito é abrir espaço para essa conversa, é abrir espaço para esse assunto, né? É falar que realmente é possível a gente reduzir esse número, reduzir essa desigualdade e transformar assim, um ambiente muito mais igualitário, né? Para todas essas colaboradoras. E trazer informação, então vamos fazer uma roda de conversa, vamos falar sobre isso e também saber o que elas esperam, né? Sim. Porque eu acho que muito mais do que a empresa promover é ouvir o colaborador. Qual que também é com que vontade que ele chega ali, com que expectativa que ele chega dentro daquela empresa, que plano que ele quer traçar dentro da empresa. Então, acho que é muito isso, é abrir espaço para conversa, rodas de conversa, talks, o que quer que seja, para que possa ter essa troca. E é uma parceria, né? Sim. A empresa promove esse espaço, a empresa convida para esse diálogo e essas mulheres vão se sentindo cada vez mais confortáveis e cada vez mais vão Preparadas, ocupando né? esse espaço, né? E aí, quando a gente fala muito dessa questão de equidade de gênero, a gente traz um pouco da maternidade também, né? Porque a gente entende que sim, o degrau quebrado é uma metáfora importante, né? É uma barreira que acontece, mas muitas pessoas vislumbram ali a maternidade, vislumbram não, mas acreditam que a maternidade também possa fazer parte Impactar. desse degrau, né? E a gente precisa entender que filhos são potência e que a gente pode sim criar ambientes saudáveis para que pais e mães, né? E no caso aqui o que a gente está trazendo são as mães, para que elas possam crescer, para que elas possam desenvolver e construir uma carreira, né? E sim, para que elas possam ultrapassar essa barreira do degrau quebrado, exato. né? E para que a gente tenha realmente mulheres na liderança e mais mulheres ocupando cargos na liderança. É isso aí, é isso que a gente quer, é transformar esse ambiente para a família, esse ambiente com uma igualdade cada vez maior e que todos possam sentir mais, e que todos possam cada vez mais se sentir parte pertencente daquela empresa. Porque a gente sabe, é o que a gente sempre fala, né, Cá? Pais felizes, colaboradores felizes. E eu acho que quando a gente fala aí agora, principalmente das mulheres nesses casos, mães felizes são colaboradoras mais felizes e sem dúvida nenhuma elas trazem toda uma carga aí para se tornarem líderes bem competentes e felizes dentro do ambiente de trabalho. E a gente teve aqui algumas conversas nessa nossa sala de bate-papo com mulheres líderes e que trouxeram assim com muita generosidade a importância que a maternidade teve nesse processo e nessa construção da carreira. Então, a gente precisa falar de maternidade com carreira, Exato. né? E trazer esse olhar de que filhos são sim um impulso para que a gente possa crescer e desenvolver todos os dias. E é isso que a aldeia deseja, né, Ju? Isso. Quando você falou, desculpa te interromper, mas quando você falou que filhos são essa potência, são esse impulso para as mulheres, a gente lembra das soft skills, né? Que é a maternidade tanto que transforma e que aí, mais uma vez, é mais um ponto para ser levado em consideração e para ser impulsionado e para ser absorvido dessas mulheres. Todas essas competências que a maternidade traz para nós mulheres, para a gente possa levar isso para dentro das empresas, nos cargos de alta gestão e transformar todo esse ambiente. E se a gente for falar um pouco sobre como as empresas, sociedade, as aldeias, né, como todo mundo pode se tornar essa aldeia, a gente pensa primeiro em implementação de políticas públicas que vão apoiar essa igualdade, né? E também a promoção de educação e conscientização sobre o tema, que vem desde a infância, né? As empresas podem sim oferecer ambientes inclusivos, ambientes e programas que vão desenvolver a carreira dessas mulheres. Então, criar redes de apoio na comunidade, compartilhar experiências,
que é o que eu trouxe, né? Grandes líderes compartilharem a experiência e como foi esse caminho, como foi esse processo. E a gente precisa ter líderes hoje que são sensíveis quanto a essa pauta, quanto a esse tema, e que participem desse diálogo, que Dê incentivem, que espaço, né? promovam essa conversa. E acho que para fechar, acho que um dado muito importante é que apenas em 2053, segundo pesquisas recentes, as mulheres e os homens vão ter uma equidade dentro dos cargos de liderança. Gente, isso é muito impactante, porque se a gente não tem políticas e práticas internas, se a gente não tem um programa de crescimento de carreira, um programa de mentoria, de coaching, se a gente não tem uma liderança sensível, se a gente não tem mulheres preparadas para isso, a gente tem realmente muito menos mulheres em cargo de gerência, né? E essa barreira vai continuar acontecendo. Então, quantos degraus a gente vai precisar consertar para que a gente tenha realmente práticas efetivas para apoiar as mulheres dentro das empresas? Mais do que importante, é impactante o número que você traz. Porque a gente para pensar, são 30 anos. É muita coisa. E tem muito a ser feito ainda. Então, é correr meio que contra a corrente, remar contra a correnteza, é correr contra o tempo para colocar tantas ações em prática realmente, para mudar esse cenário. E realmente a gente conseguir atingir esse objetivo dessa equidade que é tão falada e que é tão necessária no mundo corporativo. E uma das nossas missões, né, uma das missões da aldeia é isso, é tornar as empresas uma aldeia para essas mulheres, para que elas possam crescer, desenvolver e consertar todos os degraus para que a gente possa realmente ter mulheres na liderança, né, e promover a real equidade de gênero. Então, acho que esse é um dos nossos desejos. Contem com a aldeia para todo esse processo, para essa jornada e para construir um programa de transformação cultural, um programa de apoio na melhoria das práticas e políticas, um programa de educação, de Exato. conscientização. A Né? Acho informação que é é a isso. base de tudo, né, Cá? Então, é isso que a gente, enquanto aldeia do lado de cá, quer que as empresas se tornem a aldeia para que a gente possa atingir esse objetivo aí em comum juntos. É isso. Obrigada.